Oi pessoal, eu sou a Júlia e está começando mais um episódio do História Alternativa. Oiê, eu sou a Bia e no episódio dessa terça-feira, eu e a Ju falaremos sobre a história do voto no Brasil. Mas antes de chamarmos o episódio, gostaríamos de pedir que nos siga no Instagram e curta nossa página no Facebook. Afinal, são por esses canais que você receberá informações sobre as novidades do podcast. Então fique atento para não perder nada. Não esqueça de avaliar o podcast com as 5 estrelas se estiver nos ouvindo pelo Spotify. E se você quiser sugerir o tema dos episódios futuros, envie um e-mail para historiaalternativa.podcast@gmail.com. Dados os recados, vamos para o episódio? Continua com a gente depois da vinheta. A história do voto no Brasil começou 32 anos após Cabral ter desembarcado no país. Foi no dia 23 de janeiro de 1532 que os moradores da primeira vila fundada na colônia portuguesa, São Vicente, em São Paulo, foram às urnas para eleger o Conselho Municipal. A votação foi indireta. O povo elegeu 6 representantes, que em seguida escolheu os oficiais do Conselho. Era proibida a presença das autoridades do reino nos locais de votação, para evitar que os eleitores fossem intimidados. As eleições eram orientadas por uma legislação de Portugal, o Livro das Ordenações, elaborado em 1603. Até 1821, o voto se dava apenas no âmbito municipal. Não existiam partidos políticos e o voto era aberto e as eleições contavam apenas com a participação de homens livres. Eram também marcadas por fraudes. A principal curiosidade do voto no período colonial é que homens livres analfabetos podiam votar. Já na fase imperial, era possível eleger deputados e senadores das câmaras do Império. Semelhante ao período colonial, as fraudes eleitorais eram também frequentes, com o uso de mecanismos como voto por procuração, no qual o eleitor transferia seu direito do voto para outra pessoa, ou mesmo o uso de um título de eleitor falso. O voto nessa época era censitário, ou seja, apenas uma parcela da população tinha direito de votar. No caso, de acordo com a Constituição de 1824, era necessário ter um mínimo de renda para poder votar. Segundo a Constituição que vigorou durante o Império, a estrutura política do país estava dividida em 3 níveis: municípios, províncias e governo central, sendo que as eleições eram realizadas indiretamente para postos como Câmara dos Deputados, Senado e Assembleias Provinciais, e diretamente para câmaras municipais e juízes de paz. Essas eleições aconteciam em 2 etapas. Na primeira, os votantes, termos que designavam os cidadãos que votavam nas eleições de primeiro grau, escolhiam os eleitores. Na segunda, aqueles que tivessem sido escolhidos como eleitores elegiam os deputados e senadores. Para ser votante, era necessário que o cidadão tivesse uma renda mínima de R$100.000 anuais. Se quisesse ser eleitor, era necessário uma renda anual de R$200.000. E para ser deputado ou senador, as somas eram respectivamente de R$400 e R$800.000. Parte significativa dessas regras duraram até 1889, fim da fase imperial do Estado brasileiro. Com a proclamação da República, a família real foi destituída e o chefe do Executivo Federal passou a ser escolhido entre a população. Adotando o presidencialismo, Prudente de Moraes foi o primeiro eleito para o Executivo Federal. Mas se por um lado a possibilidade de escolher o presidente podia ser vista como uma conquista, por outro, esse poder se concentrava na mão de poucos. O voto ainda não era direito de todos. Menores de 21 anos, mulheres, analfabetos, mendigos, soldados rasos, indígenas e integrantes do clero estavam impedidos de votar. De 1889 a 1930, vivemos o período chamado de República Velha, que se dividiu entre a República da Espada,
com os governos de Marechal Deodoro da Fonseca e Prudente de Moraes, e a República dos Coronéis, que ficou marcada pelo voto de cabresto. Neste período, o país ainda era majoritariamente rural e tinha na figura do coronel uma autoridade sobre o poder local. Geralmente, um fazendeiro rico que usava seu poder econômico para obter poder político. O coronel coagia seus, abre aspas, apadrinhados a votar no candidato por ele indicado. Mesmo tendo a possibilidade de participação popular via voto, na prática as eleições caracterizavam-se por um jogo de cartas marcadas. Com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, o país passa por transformações sociais, políticas e econômicas. No campo eleitoral, destaca-se a criação do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais, além da instituição do voto feminino e também do voto secreto. Assim, o processo eleitoral tornava-se mais amplo e transparente. No entanto, apesar dos avanços nos primeiros anos de governo, a era Vargas ficou marcada pelo período do Estado Novo, no qual as eleições foram suspensas. Em 1945, com o fim do Estado Novo, se iniciou a maior experiência democrática até então vivida pelo país. Pela primeira vez, as mulheres, que tinham direito ao voto garantido desde 1932, puderam votar para presidente e até o ano de 1964, mesmo que de maneira conturbada em alguns momentos, 4 presidentes foram eleitos pelo voto popular. Em 1984, o movimento pelas diretas já tomou as ruas do país. No ano seguinte, José Sarney assume como o primeiro presidente civil em mais de 20 anos. Sua escolha, porém, foi feita indiretamente. Sarney foi eleito como vice de Tancredo Neves, que ficou doente pouco antes de sua posse e acabou falecendo, sem se tornar presidente. No mandato de Sarney, foi promulgada a nova Constituição Federal, apelidada de Constituição Cidadã. Além de avanços no campo dos direitos civis e sociais, os direitos políticos também foram expandidos, consolidando tanto o voto universal e secreto, quanto a idoneidade das eleições, com o trabalho da Justiça Eleitoral e das urnas eletrônicas, essas implementadas a partir de 1996. A Constituição Cidadã também implantou o voto facultativo para pessoas com 16 e 17 anos, para idosos com mais de 70 anos e para analfabetos. Dessa forma, hoje, o voto no Brasil pode ser considerado universal, independente de critérios de renda, raça ou religião. Como vimos, o voto possui uma longa trajetória no Brasil. Nem sempre ele foi sinônimo de democracia, tendo em vista que foi adotado tanto em momentos de repressão e exclusão política, quanto em momentos politicamente mais abertos e democráticos. Obrigada por ter ficado até aqui. Esperamos que tenha gostado e contamos com você no próximo episódio. Bons estudos e até mais!